Autoconhecimento e a busca da felicidade. Vamos tratar com você aqui esse assunto. Há uma procura pela felicidade. O ser humano busca a felicidade, ele procura a felicidade. No entanto, sua busca, sua procura é a procura por algo que ele projeta como sendo felicidade. Ele idealiza a felicidade em algum nível de realização. A realização sentimental, a realização profissional, a realização em algum nível material. É sempre a ideia da conquista ou do alcançar a felicidade dentro de algum propósito, dentro de algum objetivo. E é assim que o ser humano tem se conduzido, é assim que nós nos conduzimos. A felicidade quando o casamento acontecer, ou quando aquela realização profissional acontecer, ou quando conseguirmos a casa dos sonhos, algum outro objetivo qualquer. O fato é que confundimos satisfação, algo que alguma coisa nos dá, alguma realização nos dá, ou o contato com alguma pessoa nos dá, com a felicidade. Esse preenchimento temporário, esse preenchimento passageiro em alguma realização com a conquista ou com a realização da felicidade. É sempre algo do lado de fora para lhe dar algo e lhe preencher, e lhe satisfazer, e lhe realizar como pessoa. O ponto é que nós não sabemos o que é a felicidade. E aí transferimos para essas crenças, para essas imaginações, para essas ideias, felicidade. A felicidade é o contato com o divino, é o contato com a consciência, é o contato com Deus, é o contato com o seu ser, é o contato com aquilo que transcende o corpo, a mente e o mundo. É nesse sentido que eu uso a palavra aqui, o divino. Alguns chamam de Deus. Aqui eu tenho chamado também de consciência, de presença, de ser. O contato com isso é o contato com a felicidade. O contato com isso não é o contato de alguém, de uma pessoa com isso. Não se trata de uma pessoa sendo feliz ou encontrando a felicidade. Se trata desse natural estado de Deus, que é o divino, que é a consciência, que é o seu próprio ser, assumindo esta vida, essa existência, que por sinal não é sua existência, não é a sua vida, é a vida, é a existência do próprio Deus, da própria consciência, desta própria presença, desse próprio divino. Assim, o autoconhecimento, ele lhe dá essa aproximação, ele lhe dá esta percepção da realidade. É só desta forma que podemos empregar a palavra autoconhecimento. Em geral, se usa essa palavra no sentido de uma realização pessoal, no sentido de uma realização profissional, de uma realização da pessoa, do indivíduo,
é sempre no sentido de alguém realizando algo e tendo como a ferramenta para isso o autoconhecimento. Porque se usa essa palavra no sentido desse conhecer o eu, conhecer melhor esse eu, conhecer melhor essa pessoa. Geralmente é assim que as pessoas usam a expressão autoconhecimento. O conhecimento desse mim, desse eu. Quanto mais profundo for esse conhecimento, quanto mais rico for esse conhecimento, maior é a habilidade de lidar com os objetivos, com as conquistas, com os sonhos, com os projetos, com as realizações. E, portanto, segundo essa crença, mais próximo você está, então, da felicidade. Porque aqui nós temos confundido felicidade com realização externa. Essa que está aqui agora e daqui a pouco desaparece. Aqui nossa abordagem é outra. Estamos lhe mostrando que é possível, sim, a realização do seu ser, que é Deus, que é felicidade. E o autoconhecimento é aquilo que vai lhe mostrar que esse sentido do eu não existe. Que esse sentido da pessoa para alcançar alguma coisa não existe. Qualquer coisa que a pessoa alcance nessa vida lhe dá ainda mais a ilusão de ser alguém, de se estabelecer como uma entidade separada da vida, da existência e, portanto, de Deus. Então, essas assim chamadas conquistas e realizações não conferem felicidade. Podem dar prazer, satisfação, preenchimento, reconhecimento, mas tudo isso é egóico. Tudo isso ainda está dentro dessa atividade egocêntrica. Tudo isso ainda está fortalecendo o sentido de um eu presente. E esse sentido de um eu presente é, naturalmente, conflito, contradição, sofrimento. Essa felicidade alcançada, ela logo é perdida. Essa felicidade alcançada, ela é logo substituída. Não há nada de permanente na vida, não há nada de permanente na existência com o nome de felicidade. Apenas ser, consciência, é felicidade. Isso é direto dos Vedas, direto dos Upanishads. Nós encontramos nos Vedas, na última parte dos Vedas, a lição da não-dualidade. A não-dualidade é Advaita. A Advaita Vedanta aborda isso. A possibilidade da felicidade nessa vida. E a felicidade reside em ser, consciência. Consciência é ser, e ser é felicidade. Ser é felicidade. Não há nada externo. Nada externo se faz necessário. Nenhum objetivo, nenhuma realização, nenhuma conquista. A realização do seu ser é a imutável felicidade. Não é algo temporário, não é algo transitório, não é algo que vem e vai. Como esses instantes de prazer, de preenchimento, de satisfação em conquistas, não é algo assim.
A felicidade é a natureza daquilo que transcende o tempo, transcende o próprio corpo e a mente. Notem que somos profundamente felizes em nosso próprio ser, mas não estamos presentes nesse momento. Que momentos são esses? Em que somos profundamente felizes, mas não estamos presentes? Em sono profundo. Em sono profundo, você não carrega o peso de uma identidade com problemas, com projetos, com sonhos, com desejos, com objetivos, com metas. Inclusive, essas metas, esses sonhos e objetivos, para encontrar nelas a felicidade. Seu ser é pura felicidade em sono profundo. Ramana Maharshi dizia que tanto o rei quanto o mendigo, ambos desfrutam de profunda felicidade em sono profundo. O contato com objetos, com sensações, com experiências é uma mescla de prazer e dor. Isso é assim. A felicidade é a natureza da consciência. Repousar nesta consciência. Está em seu ser. Por isso, na Vedanta, a expressão é Sat, Chit e Ananda. Ser, consciência, felicidade. Essa é a natureza do ser. Então, nessa questão do autoconhecimento e da busca da felicidade, o autoconhecimento é a porta para esse encontro com a felicidade. E aqui eu me refiro ao verdadeiro autoconhecimento. O verdadeiro autoconhecimento é a constatação de que não há uma identidade presente nessa experiência. Aqui, nesse falar e nesse ouvir, nesse sentir, nesse pensar, nesta ação, nesse fazer, não há alguém fazendo, não há alguém pensando, não há alguém falando. Não há separação entre essa experiência e esse eu. O que temos presente aqui é uma ideia, apenas uma ideia, falando dessa experiência e desse eu. Porque não há essa experiência separada desse eu, nem esse eu separado dessa experiência. Só a vida, sem o sentido do eu. Em sono profundo é possível desfrutar desta felicidade sem a identidade egóica, sem o sentido de um eu presente. Em sonho não é possível e no estado de vigília não é possível. A não ser que o sentido de dualidade desapareça, o sentido de separação desapareça. É isso que tem sido chamado de o despertar espiritual ou de iluminação espiritual. É quando o sentido de separação cai. Então nós estamos em contato direto com a Advaita, com a não dualidade, com a não separação. Isso é a realização da felicidade. Então ocorre nesse estado de vigília, em sonho, em sono profundo e transcende esses três estados. Você, em seu natural estado de ser, consciência, felicidade, transcende vigília, sonho e sono profundo. Então, a iluminação espiritual, o despertar espiritual, é o contato com
a realidade da felicidade, que está agora e aqui presente, independente do que quer que esteja acontecendo externamente. Então, não se trata de uma realização no futuro, quando uma conquista é alcançada. Se trata da constatação desse instante, da beleza desse momento presente, do que esse momento presente representa. Agora, aqui, a única realidade é a realidade de Deus, que é o seu ser, que é consciência. E aqui eu me refiro à real consciência, à verdadeira consciência. Essa consciência é aquilo que transcende esta consciência egóica, essa consciência mental. Transcende essa divisão ilusória entre experimentador e experiência, entre pensador e pensamento, entre a ação e o fazedor, entre o eu e o não eu. Transcende esta dualidade. A palavra Advaita significa a não dualidade. Apenas quando a não dualidade está presente, a felicidade está presente. Esse contato com o autoconhecimento lhe abre a porta para a real meditação. Notem, eu uso sempre a expressão verdadeiro autoconhecimento e real meditação. Autoconhecimento não no sentido da psicologia, nem da filosofia, mas no sentido desta constatação da não dualidade, da Advaita. A constatação da ilusão do eu. Isso é autoconhecimento. A compreensão pela autoinquirição, pela autoinvestigação, o que lhe aproxima da real meditação. Não da prática da meditação ou das práticas de meditações diversas conhecidas aí fora. Eu falo da real meditação. Também tenho chamado de real meditação prática, porque ela está agora aqui, no seu viver. É apenas agora aqui que você pode reconhecer que não existe nenhuma separação, nenhuma dualidade. É agora aqui. Se você para com esse hábito, com esse condicionamento de se colocar como o experimentador da experiência, como o pensador, quando o pensamento surge, como o autor da ação, quando a ação acontece. Se isso é quebrado, se isso é desfeito, temos a revelação da verdade divina, da felicidade, desse encontro com aquilo que você é, como consciência, como ser. Aqui em nosso canal nós temos uma playlist extensa falando sobre esta real meditação na prática, que é verdadeiramente a meditação para esta realização daquilo que é você. Assim como temos falado aqui também sobre o verdadeiro autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento não há meditação. Então, aquilo que se pratica aí fora como alguma prática ou técnica de meditação, sem autoconhecimento não é real meditação. Então, essa é a nossa proposta aqui para você, lhe mostrar que é possível a realização disso nesta vida. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontros online e encontros também
presenciais e podemos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.